Capítulo 12. Manifestadores esplênicos. O baço é uma autoridade interna incrivelmente misteriosa e sobre a qual não há muita informação disponível. Como alguém que possui autoridade esplênica e muita experiência trabalhando especialmente com manifestadores de autoridade esplênica, este capítulo vai te dar uma visão do baço que talvez você ainda não tenha encontrado. Primeiro, baço é um nome estranhamente específico para o centro de energia localizado na parte inferior esquerda do gráfico de desenho humano. Enquanto a maioria dos outros centros de energia tem nomes não relacionados a órgãos como o plexo solar emocional e centro G, o centro esplênico, ou baço, é realmente nomeado de acordo com sua localização. O centro esplênico está posicionado na linha hepática do corpo humano, como pode ser visto em sua localização ali no mapa de desenho humano. No corpo humano real, o centro esplênico existe entre o fígado, a vesícula biliar e o baço, 3 órgãos conectados pela linha hepática como parte do sistema digestivo funcional. O baço, como órgão, é conhecido há muito tempo na medicina chinesa como a sede da preocupação e da ruminação. O fígado é conhecido como a sede da raiva e a vesícula biliar é a sede da paixão, inspiração, ação e assertividade. Quando nos referimos ao centro esplênico no desenho humano, estamos abrangendo todas essas experiências. Então, apesar do título aparentemente estranho, o rótulo se encaixa. O papel do centro esplênico é o processamento do medo, gerenciamento da saúde e instinto corporal profundo. É frequentemente referido como o lugar da intuição, mas isso não é estritamente verdadeiro. A intuição pode ser encontrada em qualquer centro de energia e poderia ser melhor localizada no plexo solar emocional, já que este é o lugar da inteligência emocional. Não, o baço é mais do que intuição. Ele assume o papel do sexto sentido, do instinto primordial, do conhecimento interior. O centro esplênico é como um radar misterioso que capta dados que nossos outros centros de energia ignoram. Ele caminha pela rua e capta coisas que nossos olhos não veem, nossos ouvidos não ouvem, nosso cérebro não compreende e nossas emoções não entendem. É o lugar de identificação do desconhecido. Claro, isso torna um centro de energia estranho para trabalhar. É um centro altamente espiritual que só se preocupa com orientação energética e instinto de sobrevivência. Está focado em saudável versus não saudável, segurança versus perigo e processamento do medo versus observação do medo. O centro esplênico é um centro de consciência para o medo e o instinto de saúde. É instantâneo, significando que transmite uma mensagem uma única vez com uma sensação física corporal e depois não se repete. A mensagem do baço é a mais silenciosa e fugaz de todas as energias, chegando apenas como uma sensação física de certo ou errado. Como todos os centros, você pode tê-lo definido ou indefinido ou ainda completamente aberto. Se você tem esse centro definido, isso o torna uma autoridade interna, se você também tiver o centro emocional indefinido, ou simplesmente um centro de consciência. Quando você o tem definido, sentir qualquer medo neste centro significa que é seu próprio medo e você sabe instintivamente como responder a ele, embora às vezes isso exija algum domínio.
A orientação do baço vem como um instinto corporal que frequentemente não faz sentido e não vem com uma mensagem completa, mas sim com entre aspas, isto está certo ou isto está errado. É um sussurro, uma sensação ou um sentimento. Não há sensação de certeza ou conhecimento de um plano com este centro, então ele requer autoconfiança sem questionamentos para reconhecer e seguir. Para aqueles com um baço indefinido ou aberto, significa que eles não têm acesso ao seu próprio instinto consistente para a tomada de decisões. Embora possam se tornar sábios em ouvir sua intuição através de outros centros. Mais importante ainda, eles também absorvem o medo dos outros, ressoando-os por todo o corpo, pois não têm um local fixo. Isso significa que eles não podem tomar decisões baseadas no medo, já que o medo nem mesmo é deles. Eles devem aprender a simplesmente observar o medo, reconhecê-lo e liberá-lo. Se você está lendo este capítulo, é provável que você seja, então, um manifestador esplênico. Isso significa que sua autoridade interna, como discutido lá no capítulo 10, está baseada no baço. A autoridade esplênica é toda sobre o instinto imediato. Você receberá hits físicos instantâneos de um sentimento ou conhecimento. Esses hits de intuição não duram muito e não se repetirão. Então, é melhor que você aprenda a ouvir e agir rapidamente. Na verdade, este é seu processo de tomada de decisão. Ao tomar qualquer decisão, mas certamente as decisões maiores, leve a ideia a seu baço. Fique quieto, fique parado, pois o baço ama quietude e silêncio, e escute. Seu instinto esplênico se sentirá como certo ou errado, sim ou não, sem explicação. Então você não pode e não deve questioná-lo. Ao questioná-lo, você sai de sua autoridade interna e se encontra em dúvida e confusão. Você não pode explicar esses hits de instinto com lógica. Na verdade, se você pode explicá-lo, então provavelmente não é seu baço. Então resista à tentação de tentar entender ou racionalizar. Sempre há uma sensação de incerteza e uma completa falta de plano com a autoridade esplênica, porque ela toma decisões baseadas em dados que o resto do seu corpo ainda não está processando. E também acontece de ser o principal centro para processamento do medo. Lembra? Então, assim que um processo de tomada de decisão começa, também começa o medo. Para manifestadores esplênicos, você pode confortavelmente dizer que está tomando a decisão certa quando todos os seus medos antigos vêm à tona. Para os esplênicos, medo significa assim. Lembre-se que esta autoridade é sobre confiança e o resto se resolverá por si só. Sou humildemente orgulhosa de ser uma manifestadora esplênica. E uma das primeiras coisas que aprendi sobre autoridade esplênica é que somos rápidos. Nos movemos com a velocidade do relâmpago, porque com um baço como a sua autoridade, simplesmente não há necessidade de se esperar por algo externo ou mesmo algo dramaticamente interno acontecer antes de uma decisão ser tomada. O baço, embora completamente misterioso, ambíguo, sem qualquer lógica ou repetição, fala rapidamente e fala com precisão quando escolhe falar. Tenho o privilégio de ter construído uma equipe na comunidade dos manifestadores que é composta majoritariamente por autoridades esplênicas, com alguns membros de autoridade emocional. Ficou evidente desde o início do processo de trabalho de nossa equipe que os baços comandavam o espetáculo e que esse baço coletivo nos guiava. Podíamos nos mover muito, muito rapidamente como equipe quando deixávamos nossos baços sempre parecerem
aparecerem, se comunicar entre si dentro da equipe. O que uma pessoa esplênica está sentindo será exatamente o que as outras pessoas esplênicas estão sentindo. E aprendemos a validar os baços uns dos outros, confirmando o que estão sentindo intuitiva e instintivamente. Uma das nossas frases favoritas entre a equipe com tantas autoridades esplênicas é esplenicando. Isso significa que temos um sentimento esplênico coletivo. Temos um esplenicando? Não posso levar o crédito por este termo. Foi criado por um dos meus funcionários esplênicos e é muito preciso. Isso nos permite descrever algo que geralmente não tem descrição. Sempre que queremos responder a algo de uma certa maneira, criar um determinado projeto, usar uma determinada estratégia ou simplesmente evitar fazer algo que o resto do setor está fazendo, frequentemente um dos membros da nossa equipe explica dizendo: eu só tenho um esplenicando sobre isso. Então, esplenicando se tornou a palavra de ordem autoritária na equipe aqui dentro da comunidade dos manifestadores. É uma expressão abrangente para descrever todas as muitas nuances e mistérios que vêm através do baço. Na verdade, estamos felizes em ter uma equipe governada pelos baços porque parece produzir resultados incríveis no mundo. Não podemos encerrar a conversa sobre o baço sem tocar no assunto dos esplênicos e a saúde. Esta é uma funcionalidade principal do baço que frequentemente é negligenciada em toda a conversa sobre intuição. Mas saúde é tudo para o baço. Seu centro esplênico, especialmente como uma autoridade esplênica, é obcecado em guiar sua saúde. Ele presta atenção minuciosamente em cada área do seu corpo e em tudo que entra nele. Quando o seu corpo está doente, o baço sabe antes de você. Quando há uma escolha saudável a ser feita, o baço vai te dizer. Quando o seu corpo não gosta ou não precisa de um alimento ou bebida específica, o baço vai rejeitá-lo fortemente. Quando você está em ambientes que não são saudáveis para sua energia ou seu corpo, o baço vai alertar e você se sentirá mal. Autoridades esplênicas são conhecidas por terem intolerâncias alimentares e históricos de doenças ou dores crônicas, simplesmente porque somos extremamente sensíveis a tudo com o que o nosso corpo entra em contato. O baço não é frágil, porém, pelo contrário, tem uma tolerância incrível alta. Frequentemente, o baço vai experimentar uma grande quantidade de condições não saudáveis antes de agir. Mas uma vez que essa reação acontece, ela é intensa e deve ser ouvida com urgência. Isso torna o gerenciamento diário da saúde uma prioridade número 1 para qualquer autoridade esplênica. Coma bem, beba água, durma bem, exercite-se regularmente, não coloque químicos desnecessários em seu corpo e investigue quaisquer irregularidades de saúde. Seu baço é o melhor amigo da sua saúde se você permitir que ele seja. Dicas para as autoridades esplênicas. Para decisões pequenas, fique quieto e imóvel. Escute a voz e tome ação imediata. Para decisões grandes, fique quieto e faça uma pausa. Não questione, apenas permaneça com isso. Sua voz esplênica será única para você, pois todos os baços soam diferentes. A sua pode ser um sussurro, uma sensação, um senso, uma imagem visual ou até mesmo um som. Experimente trabalhar com os 5 dons da percepção: a clareaudiência, a clarividência, a clarissenciência, a clarigustância e a claricognição, como ponto de partida para ver como seu baço conversa com você. Pode ser um sussurro, um empurrão, um senso, uma visão, um sentimento, uma sensação corporal. Use água. O baço ama a água.
e tem uma profunda afinidade com ela. Quando você estiver tendo dificuldade para ouvir o seu baço ou seu corpo estiver se sentindo mal, fique perto da água. Tome um banho de chuveiro ou banheira. Vá nadar. Ou mesmo, sente-se perto de um corpo d'água. Os resultados vão te surpreender. Reconheça o impacto da doença /fadiga na voz esplênica. Devido à conexão com a saúde, quando o seu corpo está sobrecarregado com doença, lesão ou fadiga, pode parecer quase impossível ouvir sua voz esplênica e tomar decisões. Fique calmo, respire e deixe passar. Eu também tenho o meu ego definido. Isso me torna esplênico /ego? Não realmente. Embora algumas pessoas se identifiquem com essa linha de pensamento, já vi isso causar problemas reais quando as pessoas começam a trabalhar com sua autoridade interna. O baço é quieto e o ego é alto. Vamos cobrir o ego no próximo capítulo. Então, frequentemente, a voz do ego abafa o baço. Se você é uma autoridade esplênica, é mais sábio praticar usando o seu baço e apenas seu baço para tomar decisões até que isso se torne natural. Uma vez que isso esteja estabelecido como um velho hábito, experimente com o que sua voz do ego pode estar dizendo e como ela é similar ou diferente da sua voz esplênica. Perguntas para se fazer quando estiver aprendendo sobre sua autoridade esplênica. Quando foi a última vez que você se lembra de sentir o seu baço falar e seguir a sua orientação? E o que aconteceu como resultado depois disso? Como isso se sente em seu corpo? Lembre-se, é algo físico. Como soa a voz do seu baço? Lembre-se, é intuição. Quais ambientes te parecem mais favoráveis para que você consiga ouvi-lo? Lembre-se, é uma sensação de quietude. Você pode praticar confiar em sua orientação instantaneamente. Lembre-se, essa orientação não vai se repetir.